né, inclusive do Banco Central Europeu, e continua, olha só, CAC na França subindo mais de 2%, DAX na Alemanha subindo 1,57%, então tem alta por lá, a gente vai seguindo descolado um pouco aqui em realização, o que também não seria de se estranhar depois de tantos dias seguidos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pregões consecutivos ali de alta, subiu bastante o índice Bovespa. Então estamos descolados por enquanto, viu, Paula? Maravilha, Débora. Vamos seguir aqui, monitorando, né? Olhando aí todas as reações dos mercados, sempre repercutindo também essas notícias e essas repercussões com os nossos comentaristas e convidados. Eu queria voltar aqui com o Van Dijk, né? Para repercutir aqui outra questão com ele. Já eu quero até falar um pouco mais de Petrobras, até que a Débora trouxe ali o papel em si. Mas antes disso, Van Dijk, a gente estava falando agora há pouco com o Alex Agostini ali, em relação àquelas perspectivas, principalmente diante da notícia de ontem, né? Esse upgrade do Brasil pela FIT, de um outro lado a gente tem uma indicação política polêmica para o comando do IBGE. Eu imagino que trader de juros hoje não está sabendo muito o que fazer, para que lado vai correr ali, né? Como que você enxerga essa outra notícia também, o impacto disso? Eu vejo que a indicação do Portman para a posição de presidente do IBGE, que é um órgão importantíssimo, é um órgão que sempre foi um órgão de Estado, é um erro estratégico do Lula, né? O Portman é um terraplanista econômico. Talvez a pior indicação que poderia ter sido feita é dele. Ele seria um análogo a um Guido Mantega de volta na economia. É uma pessoa que tem visões extremamente heterodoxas da economia. A carreira dele é marcada por uma série de posições bastante polêmicas. Ele tem uma relação íntima, umbilical com o PT, foi presidente do Instituto Lula. Do Instituto Lula, não, o Instituto Abramo. Mas o Lula também. Perseu Abramo e do Lula também? Também. Uau. Isso aí faz com que exista uma relação preocupante com o que vai acontecer no IBGE, porque, como eu sempre coloco aqui, eu tenho várias dúvidas com relação ao que acontece na China, exatamente por essa intimidade entre os órgãos principais, né? E eu já vi isso acontecer na Argentina, durante a época que a Cristina Kirchner era presidente, ela mandou colocar uma taxa de crescimento que ela gostaria de ver. Quer dizer, isso é muito preocupante porque a gente nunca teve nada parecido no IBGE com a pessoa que não é um técnico. Vamos lembrar, o Portman é um sujeito que é um economista, mas se tornou um político. Inclusive, ele concorreu para o governo do Estado de São Paulo, prefeitura do Estado de São Paulo. E economicamente falando, em termos de pensador econômico, é completamente irrelevante, né? Então, para mim é uma preocupação, porque esse é um cargo que tem que ser altamente técnico, a gente deveria ter um estatístico ou um economista de primeira linha nessa posição, e nós colocamos um ideólogo, né? Eu espero que o que vai acontecer no IBGE não seja parecido com a gestão dele no IPEA, que é outro órgão extremamente importante, que foi um desastre total, né? O IPEA foi totalmente tomado por pessoas e posições ideológicas e uma série de perseguições com pessoas que tinham visões diferentes da economia do que o Portman. A minha preocupação é que a gente está caminhando para uma posição de argentinização do nosso centro mais importante de estatísticas e números nacionais, que é o IBGE. Não, isso, assim, eu imagino se algo parecido tivesse sido feito por parte do Bolsonaro, né, como é que seria a reação do mercado. Nunca houve isso, foi uma posição muito técnica. O presidente atual é uma pessoa técnica de carreira e não faria sentido substituí-lo. Ô Van Dijk, só para entender e pontuar a visão, o IBGE é responsável por uma série de dados econômicos que norteiam a política pública do Brasil. A gente fala de IPCA, IPCA 15, dados de emprego também, o censo demográfico, enfim... PNAD contínuo. Exatamente. Poderia ter interferência nesses dados e aí mexer na política pública. Basicamente, o temor e a cautela é essa. É exatamente isso. Eu tenho medo, né? Eu tenho medo, conhecendo o PT, conhecendo o Lula e a turma, né, que está no governo, que o IBGE coloque taxa de desemprego ou taxa de crescimento que favoreçam
cortes de juro mais agressivos, que é o grande interesse do Lula. Outro ponto importante é que a inflação é medida pelo IBGE. O IPCA é medido pelo IBGE. Verdade. Então, no momento que eu tenho controle desses números, eu posso criar algo fictício, como acontece na China e acontece na Argentina, né, aqui no Brasil, e induzir uma tomada de decisão do Copom que seja incompatível com o estado real da economia. Porque a intenção do PT, a intenção do Lula, é fazer crescer através de consumo. Não existe nenhum projeto de investimento. Esse projeto PAC é totalmente falido. A gente viu os PACs anteriores, onde a coisa foi. Vejo com grande preocupação o que está acontecendo, porque isso é aparelhamento do Estado. Ô Vandick, e assim, essa é uma questão do presidente do IBGE, né? Da pessoa que comanda o IBGE. Abaixo dele, imagino que tenham cargos técnicos, pessoas que estão ali trabalhando, coletando os dados, formulando, né, compilando esses dados. Isso não traz uma retaguarda de trazer uns dados com mais confiabilidade? Só a figura de um presidente que talvez esteja mais alinhado já traz essa problemática? Existe a estrutura, existem os funcionários de carreira, que são pessoas altamente técnicas e super competentes. O Brasil, em termos de independência de dados, é um dos países mais exaltados nisso. O IBGE é um dos grandes centros. Mas isso não quer dizer que você não possa forçar a coisa. A gente viu, inclusive, no governo Bolsonaro, né, dentro do Ministério da Saúde, o descalabro que aconteceu durante a gestão da crise da pandemia. Existem pessoas dentro do Ministério da Saúde, que é um ministério técnico, mas essas pessoas não tiveram o poder de empurrar uma agenda técnica e acabaram sucumbindo a uma agenda completamente política. E foi um erro crasso a condução das políticas para evitar ou combater o Covid. Não, pode falar. Eu achei que você tivesse pausado, eu ia fazer uma pergunta. Pois é, e aqui eu vejo que existe uma situação parecida, que apesar de ser extremamente técnico e competente, você pode ter uma liderança que traga outras pessoas alinhadas com um pensamento heterodoxo e a gente tem um problema sério, né? A gente não pode esquecer que em um ano e 2 meses, o Galípolo vai ser o presidente do Banco Central. Então, no momento que você tem o cara que aumenta ou reduz taxa de juro, e você tem o cara que apresenta para você os números da inflação e do emprego, que são números muito importantes para a tomada de decisão pelo Copom, para mim isso aparenta uma coisa que cheira mal. Inclusive, Vandick, a nomeação dele foi meio que a contragosto até para a ministra do Planejamento, né, responsável ali, inclusive pelo IBGE, Simone Tebet, né? Ela teria ali sinalizado que não queria a retirada do atual presidente do IBGE. Até quando você acha que vai valer a pena para Simone Tebet continuar no governo? Eu acho que nunca valeu. Eu acho que nunca valeu a pena para ela. Ela perdeu para o Lula, ela perdeu para o Bolsonaro, se aliou com o Lula e eu acho que ela perdeu a voz. Ela é uma espécie de zumbi político no Brasil. Tá certo. Depois a gente vai até comentar aqui um pouco mais sobre este assunto. Preciso fazer um rápido intervalo, mas antes desse intervalo, rapidinho com a Débora, só para a gente atualizar aqui o nosso mercado. Fala, Débora. Expandimos mais a queda, viu, Paula? Agora está em 1,26% de queda, 121.012 pontos. Agora o Ibovespa vai ter que lutar para poder manter 120 mil pontos. 121 mil, porque já bateu em 120 mil, 120.962, né? E está aí, então, ampliando perdas até o momento. No dólar futuro, a gente segue agora, olha só, também com queda de 0,31. A moeda americana está aqui a 4,72 por enquanto, mantendo esse patamar ali muito mais próximo aos 4,70. Então a gente vai para um rápido intervalo agora, né, Paula? É isso aí, Débora. Vamos seguindo aqui na nossa programação da BMC News. Você que está acompanhando a programação, continue com a gente. Já já voltamos com muito mais, trazendo aqui também todo o giro do mercado, as análises e várias notícias. Continue com a gente. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta na nossa programação da BMC News, 11 horas e 16 minutos. Chegou a hora da gente receber ele, Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, Vandique, Débora, tudo bom com vocês? Tudo ótimo, obrigada, Fábio. Mais uma semana aqui com a gente. São vários assuntos, mas vamos começar aqui, vamos por partes, né? Queria entender um pouquinho também da sua leitura sobre o PIB, divulgado agora há pouco, aí surpreendendo até positivamente, né? A economia americana mostrando-se forte e resiliente, indo já até um pouco em linha com o próprio até discurso ontem de Jerome Powell, né? Queria entender um pouquinho da sua visão também sobre estes dados. Eu acho que a gente tem visto a frase do Buffett lá em 2020 ser cada vez mais real. Quem apostar contra a América vai se dar mal. Só que eu continuo insistindo, Paula, que a gente tem que separar a economia dos Estados Unidos, esse número de PIB foi excelente, e o que acontece no mercado financeiro. Porque, como o Powell deixou claro ontem, depois da alta de juros, que na minha opinião foi a última, se as condições globais de commodities comportadas continuarem até o final do ano, agora a gente chega naquele momento onde a dor dos juros altos vão fazer sentido cada vez mais. Por quê? Porque eles já estão sendo sentidos na economia. E de agora até, de repente, o Fed começar a cortar, que por enquanto se sabe que deve ser só em 2024, o Powell deixou claro ontem, durante a coletiva de imprensa, a gente só enxerga a inflação na meta em 2025. E para conseguir cumprir isso,
os juros permanecerão altos por um longo período. 5,5% de juros com a economia americana na dinâmica que está, vai ser muito importante a gente observar os próximos passos, porque, como eu venho falando aqui, a conta não fecha da maneira que os dados mostram. E agora vamos ter 5,5% por um bom tempo. Então, alta de juros já não vai ser mais uma incógnita. A incógnita agora é como a economia se aguenta enquanto os juros estiverem altos desse jeito. E ela se aguenta, na sua opinião, na sua visão, Fábio? Olha, Paula, eu acho que a gente tem uma combinação, e eu até gosto quando o Van Dijk está aqui comigo, porque ele é muito bom nessas análises, por já ter vivido aqui, muito importantes, que a gente depende agora cada vez mais de eficiência das empresas para manter o mercado de trabalho aquecido. Só que com juros altos, nesses níveis de 5,5% e uma inflação rodando entre 3,5% e 4%, que é isso que a gente vai ver nos próximos meses, ela continua em ritmo de queda, mas é uma queda lenta. Se a empresa não for extremamente eficiente para conseguir continuar sendo lucrativa, sem ter que mexer, por exemplo, em emprego, isso ajuda. Agora, será que são? Será que conseguem? Porque é o que eu falo, quando você olha para a foto do mercado financeiro, a bolsa subiu, que é uma beleza. Quando você levanta o capô para ver do que subiu, foram empresas de tecnologia. Estamos vendo empresas da economia real, o Dow Jones está indo para o seu 14º dia de alta consecutiva. Isso mostra uma confiança na economia real. Agora, será que isso é duradouro ou é o pessoal que acha que perdeu a pernada em tecnologia tentando comprar outras coisas e pagando já um valor mais alto por empresas que provavelmente vão ter dificuldades daqui para frente? Quero trazer então o Van Dijk aqui para a nossa conversa também, já que o Fábio trouxe aqui, já chamou o Van Dijk. Vamos lá, Van Dijk, também queria entender um pouquinho da sua visão aí diante dessa leitura aí que o Fábio trouxe da economia americana. Bom dia, Fábio. Sempre um prazer enorme estar aqui com você. Me sinto honrado pelas suas palavras. Muito obrigado. Paula, o Fábio tocou num ponto de extrema relevância, que é a questão da produtividade. Fazendo uma continha rápida aqui, tá, com juros na casa de 5,5%, nós temos taxa real de 2,5%, uma vez que a inflação é 3%. Esse é um nível exorbitante de custo de capital para as empresas nos Estados Unidos. Esse é um número que não existe desde o começo dos anos 80. Então, esse é um custo de capital que, para uma empresa conseguir continuar investindo e ter retorno no seu capital investido, né, é muito difícil. Né? Esse é um dos maiores problemas que a gente tem nos Estados Unidos, porque existe a economia financeira, existe um descasamento que é a economia real. A economia real, ela recebe o impacto da taxa de juro de vez em quando até 18 meses após. Então eu acredito que a gente está numa ascensão desse efeito. Ele ainda não se materializou por completo nos Estados Unidos. Eu não aposto contra os Estados Unidos. Eu sempre disse que acreditava que a economia americana ia crescer muito mais do que estava previsto. Nunca acreditei no 1,8% que o mercado tinha como consenso. Acreditava que ia ser pelo menos 2% e veio 2,4%. Eu vejo a pujança, a flexibilidade, a competência da economia americana, que é inegável. Mas, pelo outro lado, eu vejo um arroxo monetário que teve que ser feito, porque você não pode ter a economia americana com taxa de juros, com taxa de inflação perto de 10%, mas, pelo outro lado, isso tem um impacto real na economia real, no homem, na mulher, na rua, né? The man and the woman on the streets, que os americanos sempre falam. E não é só Wall Street que importa, mas Main Street também importa, onde o sujeito compra o seu supermercado, onde o sujeito toma decisões do dia a dia. A minha maior preocupação é se a produtividade vai se elevar na mesma quantidade que vem crescendo a produtividade americana, mas se a produtividade vai dar esse espaço para que haja retorno no capital investido para fazer a mágica da economia continuar crescendo. Porque o setor tecnológico, a gente sabe que, apesar de empregar muita gente, emprega muito menos do que outras partes da economia real que tem necessidade de mão de obra mais intensa.
Eu quero voltar aqui também com o Fábio, né, com os dois, por sinal, para continuar ainda aqui nesse tema. Fábio, pegando um pouco, né, do que foi dito ontem, o Jeremy Powell ali, né, você até trouxe a sua interpretação, ficou, né, acho que o mercado querendo enxergar exatamente que os juros vai ficar neste atual patamar. Houve ali, né, ele deixou meio que em aberto, vai analisar dado a dado, a gente tem PCI ainda essa semana, indicador importante. A próxima reunião do FED, só no final ali de setembro, tem muitos dados econômicos pela frente, mas ele deixou, acho que, uma sinalização. Pode, né, não subir mais, mas pode subir também. Ali, principalmente falando, né, que não vê corte para 2024. Talvez pode deixar ali